8 minutos após o divórcio, meu ex disse que não restava nada para dividir. Peguei meus filhos, passaportes e provas e fui ao JFK. Ele sorriu ao falar isso, detalhe que não esqueço. Não eram só as palavras, embora já fossem devastadoras, mas o sorriso. Pequeno, ensaiado. O sorriso de quem ensaiou tanto esse momento em particular que mostrá-lo em público virou algo natural. 8 minutos depois que o divórcio foi finalizado, Bradley Bennett olhou para mim do outro lado da mesa de conferência e disse: "Não há realmente mais nada para dividir, Sarah. Acho que nós dois sabemos disso. 10 anos, 2 filhos, uma frase." Ele se levantou, abotoou o paletó Tom Ford cinza que dei no aniversário de 40 anos e saiu da sala da Harrison & Co. sem olhar para trás. O advogado dele, um homem chamado Philip Graves, que cobra $1.400 por hora e se veste como se já tivesse vencido, saiu atrás dele sem fazer contato visual com ninguém do meu lado da mesa. Do lado de fora do prédio, as câmeras estavam esperando. Sei porque meu advogado David Harrison deixou o celular virado para cima e vimos a transmissão ao vivo. Bradley Bennett, 51 anos, CEO do Bennett Capital Group, atravessava as portas de vidro de um prédio comercial em Manhattan em uma tarde fresca de novembro, com a mão nas costas de Tiffany Aldworth, radiante, loira e visivelmente grávida. A legenda da transmissão ao vivo dizia: "Família Bennett inicia um novo capítulo." Tudo planejado. A data do divórcio, câmeras, legenda e o jeito da mão dele nas costas dela. Tudo marcado como uma reunião de diretoria e coreografado como um comercial. Sentei na sala de reuniões de blazer camelo, mãos cruzadas na mesa, e não chorei porque 3 semanas antes prometi não dar a essa sala as lágrimas que ela queria arrancar. O Sr. Harrison deslizou uma pasta pela mesa em silêncio. Eu a abri e foi aí que a história realmente começou. Fui casada com Bradley Bennett por 10 anos, 2 meses e 9 dias quando ele sorriu do outro lado da mesa de reuniões. Quero que você entenda quem eu era naquele casamento, porque isso importa para tudo o que vem depois. Eu não sou alguém que deixou de perceber os sinais de alerta. Recebi explicações muito convincentes para cada um deles de um homem que passou décadas aprendendo a dar explicações assim. Conheci Bradley em um leilão beneficente quando eu tinha 32 anos. Ele tinha 41. Ele tinha aquele tipo de confiança que preenche um ambiente sem precisar se anunciar. O tipo construído ao longo de gerações de certeza acumulada. Os Bennetts vêm de fortuna antiga, não de tecnologia nem de Wall Street, mas daquele tipo mais antigo e discreto. Do tipo que tem uma propriedade em Greenwich, o nome da família em 2 alas de hospital e uma mãe que faz da influência social uma profissão. Elaine Bennett. Quero ser específica sobre ela, pois só recentemente entendi sua importância para essa história. Ela tem 68 anos, 1,62 m e é a pessoa mais deliberadamente cortês que já conheci. Quando Bradley e eu ficamos noivos, ela me recebeu com uma cordialidade calorosa de braços abertos que parecia genuína e provavelmente era, do seu próprio jeito condicional. Ela organizou nosso chá de panela na Greenwich Estate. Ela mandava flores todo aniversário de casamento e sempre ligava nos aniversários das crianças. Durante os últimos 3 anos do meu casamento, quando tudo desmoronava silenciosamente, ela me olhava com uma pena que hoje vejo como controle, não simpatia. Um aperto de mão em jantares silenciosos. Não é sua culpa, Sarah. Essas coisas são complicadas. Você tem sido uma mãe maravilhosa. Ela lidava com o fato de Bradley e eu não conseguirmos ter um terceiro filho. Temos Connor, de 9 anos, e Madison, de 7. Após Madison, tentamos engravidar por 3 anos sem sucesso. Fui a médicos, compareci a consultas e voltava para casa sentindo-me vazia e silenciosa. Eu fiz o que as pessoas fazem quando dizem para ser paciente, ter esperança e controlar o nível de estresse, como se o luto fosse um problema de agenda. Bradley foi compreensivo, atencioso, esteve presente nas consultas que conseguiu ir, que foram mais ou menos metade delas. A outra metade ele perdeu por causa do trabalho, o que eu entendia, o que eu dizia pra mim mesma que era razoável. Ele apertava minha mão nas salas de espera. Ele dizia que isso não mudava nada. Eu acreditava nele. Quando recebo uma explicação convincente, costumo aceitá-la como verdade. A primeira vez que algo não bateu foi com um número. 14 meses antes do divórcio, revisava as contas da casa, como fazia a cada 3 meses desde antes do casamento, quando cuidava sozinho do meu dinheiro com atenção. A conta conjunta mostrava um padrão novo para mim. 3 transferências de $11 mil cada para Lakeview Capital Ltda, entidade desconhecida. Perguntei ao Bradley no jantar. Ele disse que era um veículo de investimento, coisa chata, e para eu não me preocupar. Ele disse isso com facilidade, automaticamente, do jeito que você responde a uma pergunta para a qual já está preparado. Escrevi Lakeview Capital em um post-it e colei dentro da capa da minha agenda pessoal. E então eu disse a mim mesma que provavelmente não era nada. E voltei para as tarefas da noite, ajudando a Madison com uma resenha de livro, mandando mensagem para a professora do Connor sobre a autorização para a excursão, toda aquela arquitetura em
invisível de uma casa que alguém precisa manter e que nesta casa em particular era em grande parte minha responsabilidade. O post-it ficou na minha agenda por 9 meses. Depois achei a segunda coisa, uma mensagem de texto. Não estava bisbilhotando. Quero deixar claro, não por obrigação, mas porque é importante para como entendi a situação. O celular do Bradley estava carregando no balcão da cozinha, tela para cima. Ele estava no banho. Apareceu uma mensagem e li a prévia sem tocar no celular. Ela não sabe do apartamento, né? T. A letra T. Fiquei parada na cozinha às 7h43 da manhã de meias, segurando uma caneca de café com as duas mãos, lendo a prévia da mensagem até a tela escurecer. T de Tiffany, que eu ainda não conhecia pelo nome e só ganharia um mais tarde, mas sabia, às 7h43 na minha cozinha, que era real. Coloquei a caneca de café na mesa. Fui ao quarto e perguntei ao Bradley, após o banho, se ele tinha algo a me contar. Ele quis saber o que eu queria dizer. Falei que vi uma mensagem. O rosto dele teve uma reação rápida e controlada. Um reset, quase imperceptível, o recalibrar de um homem que sabe como ganhar 30 segundos. Então ele disse: é de uma colega. Estou assinando junto com ela um contrato de aluguel como investimento. Eu deveria ter mencionado isso. Me desculpe. Uma colega, um contrato de aluguel, um investimento. Eu disse: por quê? Qual é o nome dela? Tiffany, ele disse. Tiffany Aldworth. Ele falou sem hesitar, dando o nome como sinal de transparência, como se não tivesse nada a esconder. Eu deveria ter investigado na hora. Sei disso, mas o fio estava preso a algo que eu ainda não estava pronta para desvendar. Então eu deixei pra lá e segui em frente, e passei mais 2 meses acreditando ou fingindo acreditar, o que, em certo ponto, acaba sendo praticamente a mesma coisa. Sempre volto à conversa que tive com minha terapeuta em janeiro ao tentar entender como permaneci tanto tempo em um casamento que virou só uma casca. A doutora Miriam Voss atende no Upper West Side e tem 23 anos de experiência em terapia informada pelo trauma. Ela tem 61 anos, cabelos grisalhos e fala de maneira calma, porém não suave, tão precisa quanto um bisturi. Após 8 meses de terapia com ela, entrei no consultório e disse: acho que meu marido está tendo um caso. Ela disse com as mãos cruzadas e o rosto imóvel: me diga o que você sabe, não o que sente. Contei a ela sobre as transferências e mensagens, o nome, o apartamento possivelmente fictício, coassinado, investimento, colega de trabalho. Ela perguntou: o que você sente? Respondi que fui manipulada, cuidadosamente por muito tempo. Ela assentiu. O que você precisaria saber para deixar de ser manipulada? Fui para casa e liguei para David Harrison. David Harrison, 55 anos, é sócio da Harrison & Co. e atua há 28 anos no direito de família e sucessões em Nova York. Ele tem uma reputação de ser minucioso a ponto de beirar o obsessivo e uma tranquilidade em momentos difíceis que aprendi a reconhecer como a calma particular de alguém que nunca se surpreende com o comportamento humano, não importa o quão feio ele seja. Joyce, assistente jurídica dele há 16 anos e por quem serei eternamente grata, foi quem realmente encontrou a Lakeview Capital Ltda até 48 horas após minha primeira reunião com David, empresa de fachada registrada em Delaware. Bradley Arthur Bennett, único diretor, criou isso há 31 meses enquanto eu lidava com consultas de fertilidade, levava as crianças à escola e cuidava da casa, sem saber que ele já planejava sair do casamento. 3 contas, 12 transferências, $460 mil, todos dos nossos bens conjugais. David me olhou e disse: isso é ocultação de bens. Podemos lidar com isso. Perguntei: o que mais há? Ele disse que depende de até onde você quer ir. Respondi: até o fim, calmamente. Fiquei surpreso. Ele pegou o cartão de Raymond Chu, investigador particular com 12 anos em investigações corporativas e domésticas e ex-membro da Unidade de Crimes Financeiros da NYPD. David disse que Chu já foi informado e pode começar na segunda-feira. Ele é discreto e ágil. Em 3 semanas, ele registrou o apartamento em Manhattan, 2 quartos no 34º andar em Tribeca, comprado 14 meses antes no nome de solteira de Tiffany Aldworth, Tiffany Reese, financiado por transferência da Lakeview Capital. Ele registrou jantares em 12 restaurantes em 5 meses e documentou um fim de semana em Montauk em fevereiro, que Bradley disse ser um retiro de clientes. Durante a documentação, ele achou uma informação inesperada e entregou para David, que leu. Depois, David me ligou e pediu que eu fosse ao escritório. Ao sentar, ele passou uma folha pela mesa. Um resumo do relatório médico, não o documento completo que só era acessível por intimação. Era uma referência em carta entre 2 médicos. Um deles havia tratado Bradley. Li uma vez. Depois de novo. Bradley Arthur Bennett foi diagnosticado há 22 meses com a necessidade de intervenção médica avançada para ter um filho biológico. Uma condição que, sem tratamento, tornava a concepção natural quase impossível. Há 20
22 meses eu aguardava em salas de espera. Tiravam meu sangue, checavam meus níveis, mapeavam meu ciclo e monitoravam meu estresse. Enquanto Elaine Bennett apertava minha mão no jantar e dizia que não era culpa minha, Bradley assentia e falava que essas coisas levam tempo. Ele sabia. Ele já sabia há quase 2 anos que o problema de fertilidade não era meu. Ele sentou-se ao meu lado nas consultas médicas, guardando esse segredo, e deixou que cada consulta, cada exame e cada mês de sofrimento silencioso reforçasse minha sensação de ser a única incapaz de dar à família o que precisava. Ele encontrou uma mulher que podia oferecer isso de outro jeito. Quando ergui os olhos da página, minhas mãos estavam imóveis, o que me assustou mais do que se estivessem tremendo. Há uma quietude que surge quando algo enorme te atravessa e seu corpo não processa na hora. A gravidez? Eu disse. David assentiu. A gravidez de Tiffany. Ainda não há evidências médicas confirmadas, ele disse. Pelo tempo e diagnóstico, não é dele. Eu disse baixinho, no silêncio da sala. Isso condiz com as evidências médicas, afirmou David. Quero te contar sobre o acordo, porque é a parte disso tudo que ainda me tira o fôlego quando penso muito diretamente sobre isso. David conseguiu isso através da investigação de Raymond, um documento privado assinado 16 meses antes entre Tiffany Aldworth e Elaine Bennett. Não Bradley e Tiffany. Elaine e Tiffany. Um contrato. Um contrato de verdade. Para garantir a herança integral, apresentaram publicamente uma criança como herdeiro biológico de Bradley, atendendo à exigência do trust familiar que exigia um herdeiro biológico homem da 3ª geração na linhagem de Bradley. Tiffany Aldworth receberia $20 milhões, uma propriedade em Manhattan, influência contínua através da administração do fundo fiduciário da criança, além do apartamento em Tribeca já fornecido como adiantamento e acesso garantido. O lugar à mesa que Elaine Bennett havia determinado que eu era independente demais, questionadora demais, estruturalmente inconveniente demais para ocupar a longo prazo, desde que fornecesse uma criança. Essa era a linguagem no acordo. Não gerar, não criar, fornecer, como um serviço, como uma entrega. Sentei no escritório de David com o documento, lembrando dos jantares em que Elaine usou sua compaixão como arma, percebendo que a pena dela nunca foi sobre mim. Era sobre a arquitetura, o plano e o edifício que ela construía, além da pessoa que precisava remover. Pensei em Connor, com 9 anos, na escola achando que sua família estava intacta. Pensei na Madison, de 7 anos, que 3 dias antes do divórcio perguntou se ainda poderia fazer a festa de aniversário no nosso apartamento, e em algo que crescia silenciosamente em mim. Algo essencial em mim se tornou definitivamente frio. O divórcio foi assinado em 14 de novembro, às 10 horas cheguei com David. Bradley chegou com Philip Graves e 2 assistentes jurídicos, e com aquela energia típica de um homem que acha o restante da agenda do dia mais interessante do que o compromisso atual. Ele foi agradável, profissional. Ele perguntou por Connor e Madison com a cordialidade treinada de quem finge sentimentos familiares. Respondi normalmente, mantendo o rosto controlado. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa, e com melhor qualidade, o link do meu Spotify está na descrição. Assinei onde me pediram para assinar. Bradley disse. Não há realmente mais nada para dividir, Sarah. Acho que nós 2 sabemos disso. Ele foi embora. David deslizou a pasta pela mesa. Eu a abri. Primeira página. Lakeview Capital, LTDA, documentação de transferência, $460 mil. Segunda página. Apartamento em Tribeca, escritura, preço e fonte de financiamento. Terceira página. Acordo privado entre Tiffany Aldworth e Elaine Bennett, com assinaturas ao final, datado de 16 meses atrás. Na parte de trás da pasta, um envelope médico lacrado, anexo G, confidencial, contém o relatório médico completo, obtido legalmente por intimação. O diagnóstico de Bradley confirmado, datado de 22 meses atrás, com a anotação de que ele foi informado por escrito e recusou o tratamento recomendado. Ele recusou o tratamento. Ele não queria um terceiro filho. Ele queria um terceiro herdeiro. Produzido por outro, atribuído a ele, financiado pela mãe, arranjado por contrato e programado para coincidir com o descarte da esposa, já inútil ao projeto. Meu celular vibrou com um alerta de notícias. Família Bennett celebra um novo capítulo. Bradley apoia a mão em Tiffany, David pega o celular, lê a mensagem e me olha. Eles entraram com um pedido de liminar de emergência. Eles sabem que alguns documentos sumiram, mas não quem os tem. Ele me encarou. Temos pouco tempo. Chamei o carro. Connor se inclinou na cadeirinha no banco de trás. A assistente de David buscou as crianças na escola como combinado e perguntou: ainda vamos para Londres? As passagens estavam no meu celular há 6 dias. 2 semanas com minha colega de quarto da faculdade, Diane, de Notting Hill, que nos convidava para visitar há 3 anos. Comprei as passagens 3 dias após dizer consegui no consultório da doutora. Sim, eu disse, mas antes preciso garantir que ninguém nos siga. Connor refletiu com a seriedade de uma criança de 9 anos que já viveu muito. Então disse, tá bom, e se recostou. Madison dormia encostada na janela. Pedi ao motorista para dar a volta. Voltei para Harrison & Co. porque David ligou do carro e mandou eu ir direto. Ele disse que Brittany Bennett deixou outro arquivo aqui há 20 minutos. A irmã mais nova de Bradley, 38 anos, que passou 10 anos
anos na posição complicada de amar o irmão e saber exatamente quem ele era, que aparecia nas festas de aniversário de Connor, nas peças escolares de Madison e em todas as reuniões de família com uma cordialidade que agora eu entendia ser também uma forma de luto. Luto pelo que ela sabia que ele era capaz de fazer. Luto pelo que ela viu ele fazer. Me enviou mensagem 3 dias antes do divórcio. Desculpe, Sarah, por tudo isso. Você devia saber que há mais coisas do que você sabe. Ela não deixou o nome com a recepcionista do David. Ela deixou um caderno de couro na recepção e foi embora. Na capa, com a letra de Bradley, lia-se: Estratégia de saída de Sarah. Segurei o caderno e não abri na hora. Apenas senti o peso e a realidade da situação. Meu marido tinha, em algum momento da última década, aberto um caderno, escrito meu nome na capa e começado a detalhar um plano para me tirar da vida dele, com a mesma atenção que dava às aquisições corporativas. Abri o caderno. A primeira anotação era de 4 anos atrás, quando Connor tinha 5 anos e Madison aprendia a andar de bicicleta. Eu achava que estava em um casamento, fazendo macarrão com queijo numa noite de terça-feira e rindo de algo que Madison disse. E em algum lugar desta mesma casa, Bradley estava fazendo anotações. As anotações eram organizadas: clínico, projeções financeiras, considerações legais, marcos do cronograma, S, improvável que conteste agressivamente. Evita emoções sob pressão. Uma anotação sobre meu relacionamento complicado com minha família e como o isolamento poderia ser explorado. Perto do fim, uma nota dizia: assim que te entregar, prossiga. A caligrafia era sempre limpa e firme, não de alguém em crise. A caligrafia de um homem executando um plano. David pegou o caderno das minhas mãos após alguns minutos. Eu não tinha percebido que tinha parado de virar as páginas. Você está bem? Ele perguntou. Reflito e respondo. Não, mas vou ficar. O que fazemos agora? O que fizemos? Às 15h47. Enquanto Bradley curtia o gramado em Greenwich Estate com Tiffany, câmeras e champanhe, Harrison & Co. apresentaram a resposta formal à liminar de emergência, anexando provas. Relatório médico de Bradley, recibo, acordo privado entre Tiffany Aldworth e Elaine Bennett, toda a documentação de transferência da Lakeview Capital Ltda e título do apartamento em Tribeca com cadeia de financiamento. A ligação gravada, pois David, com discrição e previdência, gravava todas as chamadas do fixo do escritório desde que a liminar foi protocolada. Nela, Bradley ameaçou me soterrar em petições de custódia até Connor crescer e Madison quase esquecer meu rosto. E o caderno, Estratégia de Saída de Sarah, apresentado como prova K. Às 16h09 eu estava sentada na sala de reuniões do David, assistindo a transmissão ao vivo da propriedade no meu celular. Eu vi Bradley olhar para o celular no meio da frase. Eu vi a cor sumir do rosto dele de um jeito que acho que ele não conseguiu controlar. Não era atuação, nem ajuste. Simplesmente sumiu. Tiffany se afastou dele. Não de forma dramática, só alguns centímetros. O suficiente. Uma repórter na borda do enquadramento mudou a expressão no meio do sorriso, como jornalistas fazem ao notar algo na transmissão. 3 convidados na frente da multidão pararam de aplaudir e se inclinaram um ao outro. Às 16h30, o chefe de gabinete de Bradley ligou 4 vezes para o escritório de David, que não atendeu. Às 17h, a Bloomberg divulgou uma nota de 2 frases. Fontes indicam que a fusão pendente da Bennett Capital Group com a Hartwell pode sofrer atraso devido a novos processos judiciais familiares. 2 frases. O suficiente. Philip Graves ligou às 17h17. David atendeu, ouviu por 30 segundos, disse que não havia interesse em negociar os termos naquela noite e desligou. Elaine Bennett ligou para meu celular às 17h44. Olhei o nome dela por 4 toques, mas não atendi. Após 3 anos, não precisei que ninguém me conduzisse. A audiência de emergência ocorreu na manhã seguinte, às 9h, na sala da juíza Patricia Wren. A juíza Wren, de 57 anos, atua há 20 anos na vara de família e já não se surpreende com os variados auto-enganos humanos que presencia, demonstrando o cansaço de quem viu de tudo. Bradley chegou com Philip Graves, 2 colegas e uma gravata torta, revelando como foi sua noite. Tiffany usava rosa claro. Uma das mãos dela permaneceu sobre o estômago durante toda a audiência, um gesto tão constante e deliberado que, depois de um tempo, acabou se tornando quase uma declaração. Philip Graves exigiu, com a formalidade de um advogado que cobra $1.400 por hora, que os passaportes das crianças fossem entregues imediatamente e que todos os documentos atualmente em posse de Harrison e Cole fossem devolvidos sem demora. David sorriu, com aquele sorriso controlado e nada performático de um homem que está com 4 ases na mão em um jogo que o outro lado nem sabia que tinha ficado mais sério. Estamos prontas, afirmou ele, para debater 5 anos de bens conjugais ocultados, declarações financeiras falsas no processo de divórcio, possível perjúrio em relação a essas declarações e um acordo contratual privado. Isso gera dúvidas sobre a paternidade e a situação legal da criança apresentada como herdeira biológica dos Bennett. A juíza Wren observou Bradley por cima dos óculos com expressão claramente nada impressionada.
Bradley manteve o rosto controlado quase toda a manhã. Quando David apresentou o relatório médico, a cópia formal obtida por intimação, prova G, com a cadeia de custódia documentada e admitida como prova, o controle se perdeu. Só por um instante, um aperto nos olhos. Tiffany, que vinha se controlando com uma compostura surpreendente, olhou para a anotação da evidência na tela projetada e disse em voz alta o suficiente para todo o tribunal ouvir: "E o meu apartamento?" A frase caiu como pedra em água parada. Philip Graves a encarou. Ela percebeu meio segundo depois o que disse e tentou se recompor. "Eu só quis dizer que se houver perguntas sobre os bens, certamente haverá", disse a juíza Wren com uma secura apreciada pelo tribunal. Ela se voltou para Bradley. "Sr. Bennett, bens do casal financiaram a propriedade em Tribeca que atualmente está no nome da senhorita Aldworth." Bradley disse. "Isso é um veículo de investimento separado, e eu não acredito. É uma pergunta de sim ou não", disse a juíza Wren. Ele não disse nada. Tiffany disse baixinho, virando-se para ele com uma expressão que não tinha mais nenhum traço de inocência ferida. "Você me disse que era tudo regular." A sala do tribunal ficou completamente, absolutamente silenciosa. Aquele silêncio de 4 ou 5 segundos era o som de 10 anos de estrutura desmoronando, todas as peças cuidadosamente colocadas cedendo juntas. A alavancagem da fusão, o acordo contratual, a narrativa, o sorriso do outro lado da mesa de conferência. Não sobrou nada para dividir, Sarah. Tudo isso, em 4 segundos, virou escombros. A juíza Wren congelou os registros financeiros de Bradley e bloqueou todas as contas, incluindo a empresa de fachada Lakeview Capital Ltda. Foi determinada, por intimação, a apresentação de 5 anos de transferências para revisão. Nenhum dos lados pode movimentar dinheiro sem aval do tribunal. Olhei para Bradley no tribunal, ele me encarava de um jeito inédito em 10 anos de casamento, como se finalmente me levasse a sério. Como se só agora, com esse custo total e irreversível, ele entendesse quem eu era. A porta no fundo do tribunal se abriu. Brittany Bennett entrou magra, de casaco escuro, segurando um caderno de couro no peito. Ela atravessou a sala com a calma deliberada de quem vem decidindo fazer algo há muito tempo e finalmente decidiu. Ela chegou à mesa de David, colocou o caderno sobre a mesa. Não olhou para Bradley, olhou para mim. Então se virou e saiu. Na capa do caderno, na caligrafia firme de Bradley, 3 palavras. Estratégia de saída de Sarah. A juíza Wren olhou para o caderno, olhou para David, olhou para Bradley, que tinha ficado da cor de papel velho. "Sr. Harrison", ela disse, "presumo que o senhor queira que isso seja incluído como prova." "Sim, meritíssima", disse David. Prova L. 6 meses depois. Connor acabou de completar 10 anos. Comemoramos na cozinha de Diane, em Notting Hill, com um bolo torto decorado por ele e Madison. O cachorro de Diane ficou sob a mesa esperando migalhas. E eu ri. Realmente ri de verdade, mais vezes naquela tarde do que em todo o ano anterior somado. Não estamos em Londres permanentemente. Nós voltamos. Os trâmites legais exigiram isso e, sinceramente, Nova York ainda é o meu lar. Mas eu precisava de 2 semanas para respirar um ar que não tivesse a arquitetura de Bradley, e eu consegui isso. Isso mudou algo fundamental em mim que não deve voltar ao normal. A fusão com a Hartwell acabou. As despesas legais de Bradley são consideradas altas. Philip Graves aparentemente se retirou do caso em março, citando diferenças estratégicas, o que, no linguajar dos advogados, significa que o cliente dele parou de ser honesto com ele. Elaine Bennett não ligou desde a festa na propriedade, e não espero que ligue. Tiffany Aldworth, que teve seu acordo com Elaine apresentado como prova, seu apartamento congelado para revisão financeira e sua postura no tribunal acabando em uma ação civil separada por violação do contrato privado. Saiu por uma entrada lateral da Greenwich Estate na noite de 14 de novembro e, até onde sei, não foi mais fotografada com Bradley. O bebê nasce em fevereiro. Não sei detalhes, não cabe a mim entender. David ainda está cuidando dos trâmites formais. Ele me diz, do seu jeito cuidadoso e sem enfeites, que as coisas estão progredindo. Eu encaro isso como uma espécie de poesia. Doutora Voss, que ainda vejo às terças, perguntou recentemente o que eu sentia ao pensar no caderno. A estratégia para tirar Sarah de cena, a caligrafia, 4 anos, anotações clínicas. Refleti um instante e respondi aliviada. Ela ergueu a sobrancelha. "Porque isso mostra que nunca foi sobre mim", eu disse. "Por muito tempo, achei que era algo que eu fiz, deixei de fazer ou não consegui ser o motivo. Mas o caderno já existia antes. Ele já vinha executando uma estratégia. Estratégias não são pessoais, só planos." Eu pausei. "E planos podem ser interrompidos." Ela anotou algo. Então ela olhou para cima e disse, "E qual é o seu plano agora?" Pensei nos ingressos para Londres, no bolo de aniversário torto, na gravata desalinhada, nos 4 segundos de silêncio. O olhar de Brittany do outro lado do tribunal não era exatamente de arrependimento, mas algo próximo disso, algo merecido. Lembrei da Madison perguntando se poderia ter sua festa de aniversário, que será no próximo mês, pequena, com suas 3 melhores amigas. O tema será borboletas porque ela mudou de ideia 4 vezes. Eu mesma farei o bolo, que deve ficar torto. Ele planejou me apagar tão completamente que até meus filhos esqueceriam meu rosto. Em vez disso, ele me entregou tudo o que eu precisava para reconstruir do zero, em uma pasta, do outro lado de uma mesa de reunião, 8 minutos depois de ter ido embora, convencido de que já tinha vencido. Ele ainda estava sorrindo quando saiu daquela sala. Eu fui quem ficou com a pasta.